Boa tarde, meninos, tudo bem? Aqui a gente começa a nossa aula de número 7, as últimas duas aulas da quinzena número 2, tá ok? Então vamos lá. Esse conteúdo eu preciso que vocês prestem bastante atenção, façam bastante uso do material de apoio em PDF que eu deixei disponibilizado para vocês, porque esse material não tem no nosso livro. Tá? A gente tem uma nota rápida na página 96, mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então, vamos lá. O que é o Estado moderno, como ele surgiu e quais são os princípios e consequências do Estado moderno, tá? A consolidação, a construção do Estado moderno começa a partir do século XI. Basicamente, o Estado moderno, ele vai ter uma separação das classes em 3 estados. Primeiro estado, tá? Que é referente à nobreza. Segundo estado, ao clero. E terceiro estado, que é o povo de fato, a população, tá? A maior parte da população. Então, vamos lá. Principais países modernos, né? Principais estados modernos europeus: Inglaterra, França, Espanha e Portugal, tá? Então, vamos lá. Sobre o Estado moderno. O conceito de Estado moderno surge ali a partir da crise do feudalismo, tá? Por isso que a gente começa a falar sobre a formação desse Estado como século XI, que é quando a gente tem a Baixa Idade Média. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Como é que se dá esse fortalecimento do poder dos reis? Começa, tá, com apoio da nobreza e da burguesia que queria ascender, tinha novos interesses, que fica claro nessa última frase aí como jogos de interesses, né? Então, vamos lá. Lá na página 4 do PDF que eu deixei para vocês, fala o seguinte: o Estado moderno surgiu a partir da união dos diversos feudos existentes no continente europeu. A formação do Estado moderno é dividida em 4 fases, tá? Estado moderno, liberal, crise do Estado liberal e Estado democrático liberal, tá? Como eu já falei, principais países são aí Inglaterra, França, Portugal e Espanha, ainda conhecida que é a Península Ibérica, tá? Que vocês vão ver muito essa palavrinha nesse ano, essas palavrinhas nesse ano e no ano que vem, tá? Para quem não sabe, península quer dizer quase ilha, tá? É uma porção de terra cercada por todos os lados, exceto por um que está ligado ao continente. Esse é o conceito de geografia. Se vocês não lembram, agora fica claro, então dá pra gente ter uma ideiazinha. No final do slide, no final do material em PDF, antes do conteúdo de perspectiva, tem aí explicando quais são as áreas, tá, referentes à Península Ibérica. Aí fica mais claro para vocês. Então, vamos lá. O modelo que ficou conhecido como Estado moderno surge a partir da crise do feudalismo. De modo geral, no modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados, e aqui a gente começa a ter a centralização, tá? Os senhores feudais é quem controlavam os poderes políticos sobre as terras e exerciam uma força diluída, sem núcleo. A partir desse momento é que, a partir dos séculos XIV, primeira metade do século XV, passa a ocorrer uma crise no sistema feudal, em consequência das revoltas sociais dos camponeses e da evolução do comércio na Europa. Por isso que a gente tem esse interesse da burguesia que a gente estava falando, tá? A burguesia passa a exigir elementos que garantam a sua evolução política, econômica e social, já que agora eles detêm o dinheiro. Quem detém o dinheiro detém o poder, tá? Então, continuando. Os burgueses também brigavam contra os elevados impostos sobre as mercadorias e a diversidade de moedas. Então, eles queriam uma unificação para trabalhar melhor, tá? Que para não ter a necessidade do cambista nas feiras, como a gente viu na aula 3, tá? E o Estado moderno vai acabar sendo um fruto de um processo de cerca de 3 séculos, que demora cerca de 3 séculos para se estabelecer. A primeira fase deles é o absolutismo monárquico, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, tá?
onde o monarca vai vai conseguir o aparelhamento das forças armadas, estruturar a questão jurídica e a cobrança de impostos, tá? A monarquia vai permitir ainda a formação de infraestrutura que garante a máquina pública e a criação de condições para o surgimento do corpo burocrático que existe até hoje, tá? Então vamos lá. Autoridades, características desse Estado moderno: um só poder, um só exército, a autoridade soberana do rei para todo o território, não mais agora de acordo com os senhores feudais, uma administração unificada e a criação desse sistema burocrático. Tá no site toda a matéria e tá disponibilizado para vocês em PDF também, tá? Qualquer coisa, me chamem, coloquem a dúvida no mural ou me chamem no grupo do WhatsApp.